ali uma mulher com o seu cântaro água foi buscar. Jesus pediu-lhe água pra beber e a mulher fez exceção e não lhe deu. Por ser samaritana, Jesus era judeu. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, pela graça do nosso Deus, nós estamos aqui chegando em mais um dia para nós lermos mais um capítulo da Palavra de Deus em nossa bendita viagem que estamos empreendendo. Hoje vamos ler o capítulo 3 do livro de Esdras. Convido o amado irmão, a irmã e o ouvinte a abrir comigo a sua Bíblia para que nós possamos alimentar a nossa alma com mais esta porção da palavra do nosso Deus. Versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Verso 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Verso 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Verso 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Verso 5. E depois disso o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Verso 7. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Verso 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Verso 9. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Verso 11. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Verso 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo
que as vozes se ouviam de muito longe. Que nenhum deles perecera, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa havia o sangue do cordeiro. Passando o anjo, via que ali reinava paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, e não tememos as flechas de Satanás. Como está na tua casa, irmã, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã. Meus amados irmãos e ouvintes, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, terminamos assim o capítulo de número 3 aqui do livro de Esdras. E para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Ó Senhor, o dia que declina, em mim anseios de chegar. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo nos mostra o povo que voltara do cativeiro edificando o altar antes de tudo, para que pudessem oferecer a Deus seus sacrifícios e ofertas. E lemos também que os alicerces do templo são lançados. O texto que relemos, no entanto, nos diz que quando se lançaram os alicerces do templo a ser reconstruído, houve duas reações distintas por parte dos anciãos e do povo que ali estava diante da obra. Muitos dos que ali estavam, os de mais idade, que tinham conhecido o antigo templo de Salomão, o que fora destruído pelos babilônios, se quebrantaram naquele momento e choraram em altas vozes, pois o templo que seria edificado agora era bem menor e inferior ao tamanho e majestade do que tinha sido o templo de Salomão, outrora destruído. Porém, por outro lado, muitos do povo ali presentes gritavam de alegria, celebravam a Deus em altas vozes e o glorificavam pela grande vitória de poderem reconstruir a casa de Deus. Amados irmãos e ouvintes, os judeus que, ao invés de se alegrarem pela reconstrução do templo do Senhor, choravam, estavam ainda presos ao passado. Isso os impediu de se alegrarem naquilo que Deus estava fazendo no presente momento. Os outros judeus que se alegraram tiraram os olhos daquilo que ficou para trás e que não poderia ser alterado. Fixaram sua atenção naquilo que Deus estava fazendo no presente momento, dando-lhes o privilégio de ter novamente no meio deles a casa do Senhor. Queridos irmãos, quantas vezes não cometemos o mesmo erro do primeiro grupo dos judeus? Ficamos ligados, presos àquilo de ruim que nos ocorreu no passado e deixamos de nos alegrar, de nos regozijar pelas bênçãos e vitórias que Deus está nos dando no tempo presente. Isso nos impede de crescer em nosso relacionamento com Deus e nos mantém infelizes e paralisados em nossa caminhada espiritual. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus não quer isso para nós. Devemos agir como a outra parte dos judeus, esquecer as derrotas
e o que nos fez sofrer no passado e fixar nossa atenção naquilo que Deus está realizando agora e nas grandes promessas que Ele tem para o nosso futuro. Louvado seja o Senhor. Querido irmão, querida irmã, o passado não pode ser mudado. Então, deixemos as coisas que já passaram no lugar próprio delas, ou seja, no passado. Glorifiquemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado nos dias atuais e entreguemos ao Senhor os dias vindouros. Aleluia! Entreguemos nas mãos daquele que cuida de nós, o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, minha última mensagem para o seu coração nesse dia. Não fique preso ao passado. Olhe para o que Deus está fazendo em sua vida e celebre ao Senhor por aquilo que Ele há de fazer. Fique livre do passado nesse dia e glorifique a Deus. Aleluia. Para morar no lugar chamado redenção. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar pela palavra desse dia, Senhor. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para nosso presente e para o nosso futuro. Ó Deus, nesse dia, quebre toda algema que esteja nos prendendo ao passado, Senhor. Liberta o teu filho e a tua filha, Senhor, que não tem conseguido se alegrar, ficando, lamentando por aquilo que já ficou no passado. Mas liberta o teu filho agora, Senhor, liberta a tua filha, porque isso não vem de ti. Tire os olhos do teu servo, da tua serva, daquilo que já ficou para trás e alegra a alma dele, abre os olhos dele, abre os olhos dela, Senhor, para que ele e ela possam enxergar aquilo que o Senhor está fazendo agora e que o coração dele, o coração da tua filha possa descansar e se alegrar no Senhor por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, pois o nosso futuro será glorioso, garantido pelo Senhor. É o que te pedimos nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Se você tem um problema e não pode o resolver, não fique nesse dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o seu problema. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue aí abençoando você, sua família, seus projetos. E eu aguardo você amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 4 aqui do livro de Esdras. Receba o nosso abraço. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Cremos em toda a Bíblia, os despretos que sofremos não são poucos, porém amamos sempre a Bíblia. Jesus, melhor amigo é para mim, por isso estou contente sem fim. Minhas provações se tornam muito pequenas.